Bem, galera, mais um Hangout aqui para explicar por que que não houve o Hangout de ontem sobre keynesianismo. Só um minutinho para eu testar o novo microfone aqui. Bem, galera, mais um Hangout aqui para explicar por que que não houve o Hangout de ontem. Parece que o som tá bom, né? Só um minutinho, já vou ter que tossir. Bem, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem, ou é hoje, hein? Hoje é quarta. Ah, não, é hoje o Hangout, né? Eu tô viajando, achei que tinha sido ontem. É hoje. Hoje haveria um hangout sobre keynesianismo aqui no meu canal às 22 horas, ok? Só que aconteceu uma coisa boa na minha vida e eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte. Eu dei uma regulada no meu remédio mediante muito pesquisas e estudos aí, sobre minha doença. Aumentei o nível da minha medicação, comecei a usar a vitamina D3, que é uma deficiência que portadores da minha doença possuem. E eu tive uma melhora muito boa nessas últimas semanas, o que me possibilitou voltar para a academia. Ou seja, ontem e hoje eu já fiz exercícios físicos. Só não consegui completar todo o circuito de exercícios por falta de preparo físico, obviamente, né? Eu já estou há praticamente um ano de cama, então eu não consegui completar por falta de preparo físico. Foi uma questão aeróbica. Mas eu não tive problema nenhum, a dor não me atrapalhou em realizar todos os exercícios, todas as repetições que eu deveria fazer ali. Essa doença minha, o quadro dela melhora muito com exercícios. Então, agora que eu consegui voltar para a academia, eu estava tentando voltar bastante tempo, mas sempre que eu tentava voltar, a dor não permitia que eu retornasse. Eu ia um dia e sofria muito para fazer os exercícios. Quando chegava em casa, travava minhas costas, etc. E agora não, consegui fazer tudo certinho, acho que agora vai dar certo. E quem sabe eu possa nunca mais agora sair da academia. Enquanto eu estiver dentro da academia, essa doença não vai me causar mal. Essa é uma característica dela. Pois bem, então por causa desse novo acontecimento na minha vida, eu não vou poder participar de hangouts depois que terminem depois das 22 horas. Por quê? Porque agora com esses exercícios eu estou procurando dormir às 22 horas, acordar cedinho e ir para academia, fazer essa regulagem no descanso, que é muito importante. Na alimentação também comecei com uma dieta à base de proteínas e salada, que é sempre a dieta que eu faço quando eu volto para academia. Então estou bastante otimista aí com o novo quadro que se apresentou. Talvez eu consiga voltar à normalidade, até voltar a trabalhar, né? Que é uma das metas que eu tenho, porque aposentar com a idade que eu tô, daqui 5, 6 anos, esse salário meu vai ser o salário mínimo e não vai dar para absolutamente nada. Então eu quero voltar às atividades aí, prestar mais concursos, passar em outros concursos, fazer o meu curso de economia, né? Que é um dos objetivos da minha vida, enfim. Então, peço desculpas às pessoas que iriam participar desse debate sobre Keynes hoje às 22 horas. Provavelmente a gente vai mudar esse debate para sábado, começando ali pelas 18 horas ou 20 horas, dependendo do pessoal aí. Mas, a priori, eu não posso mais participar de Hangouts depois das 22 horas, pelo que eu acabei de explicar aqui para vocês. Comprei esse microfone novo aqui, foi baratinho, mas parece que a qualidade do som tá boa, parece que eu não vou ter problemas com o microfone. Bem, o que aconteceu é o seguinte, já deve fazer uns 8 meses, mais ou menos, que eu não estudo nada sobre keynesianismo, não leio nada sobre Keynes. Então, como eu ia fazer o debate hoje, desde sexta-feira eu estou estudando, reestudando Keynes, etc.,
li novamente a, a leitura que Bresser Pereira tem de Keynes. Eu tenho uma apostila aqui que Bresser Pereira explica o que é o keynesianismo, ou seja, explica toda a teoria geral do Keynes de uma forma didática. Fora isso, eu também assisti vídeos do Beluso, que é um keynesiano, explicando sobre keynesianismo. Esse vídeo é sobre um dos vídeos que ele fez sobre keynesianismo, cujo link estará na barra de descrições. E outro link que eu deixei para vocês na barra de descrições é uma playlist de videoaulas sobre Keynes para pessoas que vão prestar concurso público. Desculpem. Então, gostei bastante também dessa videoaula, bem completa, bem explicativa, bem didática. E eu vou falar só da introdução dessas videoaulas aí para a gente entender um pouco mais o pensamento de Keynes. E quem quiser entender mais sobre Keynes, é imprescindível que assista todos os vídeos dessa playlist. Não é uma playlist muito longa, deve ter em torno de 8 horas de aulas ali, muito didáticas, explicativas mesmo. Você entenderá melhor o que Keynes quis dizer, a que ele se opunha, etc, etc. Pois bem, então vamos começar aqui pelo vídeo do Beluso, o que ele disse no vídeo. Eu fiz elenquei vários pontos aqui que eu vou trazer para vocês, dar a minha opinião sobre alguns desses pontos e a gente vai conversando aí. Bem, primeiro, Beluso diz que Keynes era pragmático. Isso eu já sabia, né? Eu também sou pragmático. O que é pragmático? Pragmático é uma pessoa que dá valor a uma teoria mediante aos efeitos que ela tem na realidade, né? Ou seja, para um pragmático, uma teoria só é eficiente, só possui eficácia, se ela, ao ser aplicado na realidade, ela gera frutos nessa realidade, ela tem a capacidade de mudar a realidade a qual a teoria é aplicada. Isso é pragmatismo. Já disse para vocês sobre Milton Friedman, que é um negador da realidade. Para ele, não importa a realidade, o que importa é se a teoria funciona no mundo abstrato. Se ela funciona, então para ele está bom. E é uma crítica que vários economistas têm a Milton Friedman, o irrealismo dos pressupostos. E a escola austríaca é pior ainda, né? Porque a escola austríaca sequer tem método, sequer se preocupa com o método, né? Na escola austríaca, eu já disse aqui, é filosofia da economia. Eles fazem filosofia de como deveria ser a economia. Aí, nesse caso, o pragmatismo para eles não vale absolutamente nada. Então, como Keynes era um pragmático, a economia para ele é um instrumento político, cujo fim é o bem-estar da população. Então é assim que Keynes via a economia. Uma ferramenta pragmática que possui capacidade de eficácia na realidade com o objetivo... Esse estudo teria um objetivo principal de gerar o bem-estar à população. Outra coisa, Keynes queria convencer seus oponentes de que o sistema não se recuperaria sem força estatal. Ou seja, para Keynes, a única forma do sistema capitalista, quando entra uma crise, se recuperar é por força estatal. Ou seja, segundo Keynes, quando há uma crise, o Estado tem que intervir para aumentar a demanda agregada, ou seja, a demanda é o que você tem no bolso e a vontade de comprar, ou seja, são compras à vista, e a demanda agregada é o dinheiro que você tem como crédito para comprar alguma coisa. Então, a demanda agregada
é a demanda onde entra a possibilidade da pessoa contrair um crédito para fazer suas compras. Então, segundo Keynes, a forma mais eficaz, ou melhor, a única forma de se sair de uma crise era o Estado fazendo políticas anticíclicas de expansão de crédito, de distribuição de renda. Uma frase clássica de Keynes, dita como uma extrapolação de seu pensamento, era que era melhor o Estado pagar para pessoas cavarem e tapar os buracos que eles acabaram de cavar do que o Estado não fazer nada. Então, Keynes, em épocas de crise, é totalmente pró-intervenção estatal, porque, segundo Keynes, a economia não tem capacidade, em uma crise, de restabelecer o fluxo normal. Uma frase que Keynes diz também, contrariando aí os liberais, os clássicos da época, porque os clássicos diziam que você deve esperar o mercado se autorregular pela mão invisível, porque o mercado ele visa a longo prazo, né? O mercado não tem essa visão imediatista. Então nós deveríamos esperar o mercado se ajustar. E Keynes disse a célebre frase: a longo prazo estaremos mortos, né? Então não adianta nada você esperar um mercado se ajustar a longo prazo, porque o que importa é o agora. Muito pelo que também pelo pragmatismo que havia em Keynes, obviamente, né? Outra parte do Belouz é o seguinte: o livro As Consequências Econômicas da Paz previa que a Alemanha não seria capaz de continuar pagando a dívida. Essa dívida que a Alemanha pagava era a dívida por ela ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha estava pagando essa dívida aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, e isso gerou hiperinflação, gerou miséria na Alemanha, gerou 44% de desemprego na Alemanha, e além de tudo, essa dívida para os alemães era uma forma de humilhação. E Hitler pega todo esse contexto, essa humilhação, e sobe ao poder falando que a Alemanha não poderia se prestar um papel de tal humilhação como aquele. E Keynes previu que essa opressão feita pelos países vencedores à França geraria esse ressurgimento da Alemanha com alto índice de revolta contra os outros países do mundo. Ele tentou alertar a Inglaterra, o governo inglês e outros governos, ninguém deu atenção a ele, e culminou-se aí no nazismo, a Segunda Guerra Mundial, etc. Ou seja, Keynes praticamente previu a Segunda Guerra Mundial. Que mais aqui? Keynes era interessado em sugerir tipos de reformas sociais. Como eu acabei de dizer, Keynes estava muito preocupado com o que a economia, com o que a teoria econômica podia contribuir para a vida das pessoas, para a sociedade, para o bem comum. Então, obviamente, ele estava preocupado com reformas sociais que pudessem trazer bem-estar para as pessoas. Keynes mostra que uma inflação moderada é boa para o mercado e ruim para os rentistas. Então, essa demonstração de Keynes de que uma inflação moderada é boa para o mercado e ruim para os rentistas é a seguinte: quando você tem uma inflação moderada, eu já falei em outros vídeos que o problema de uma inflação é a sua aceleração. Então, não há problema nenhum em você ter 100% de inflação ao ano, desde que seja constante, ou seja, todo ano é 100% de inflação, porque o mercado ele vai se reajustar mediante essa inflação esperada. O trabalhador vai querer o dobro de salário, o comerciante vai dobrar o preço do seu produto, ou seja, todo o mercado vai se readequar àquela expectativa de inflação que é conhecida por todos. O problema é quando você tem uma aceleração da inflação. Por quê? Porque com essa aceleração da inflação, você terá
a imprevisibilidade. E quando você tem imprevisibilidade, é aí que a inflação causa males ao mercado, segundo Keynes, obviamente. Só um minutinho, gente. Eu acho que está saindo som, sim. Então, por que Keynes demonstrou, né, como que Keynes chegou a essa conclusão e o que essa conclusão quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: quando você tem uma inflação moderada, para o sistema financeiro, para os rentistas, os especuladores, isso é ruim. Por quê? Porque está comendo parte da renda desses rentistas, né? Ou seja, o cara está ganhando, sei lá, 15% de juros com a sua especulação e você tem uma inflação de, sei lá, 10% ao ano, então, subtraindo 15 de 10, o rentista está tendo, na verdade, 5% de renda em vez de ter 15. Então, para o rentista, é muito ruim a inflação. Agora, para o mercado, não é. Por quê? Porque quando você tem uma inflação moderada, vamos supor, 10% de inflação ao ano, o que acontece? Acontecerá a médio prazo esse reajuste do mercado, ou seja, trabalhadores e comerciantes industriais. O trabalhador ele vai pedir para que o salário dele seja corrigido mediante a inflação vigente, e o cara do mercado ele vai reajustar os preços mediante a inflação vigente e a expectativa de inflação. Porém, há um lapso entre esse reajuste de preços pela mão de obra, porque o mercado não há esse lapso, porque o mercado é muito eficiente em subir o preço rapidamente, obviamente, né? Então, se o mercado sabe que a inflação desse ano é 10%, amanhã ou depois ele já subiu o preço 10%. Isso é muito rápido esse processo. Porém, a mão de obra, os trabalhadores, não possuem essa percepção tão apurada. Então, existe um lapso de tempo entre o trabalhador pedir que se aumente o preço pago pela mão de obra pela defasagem via inflação e ser atendido esse pedido. Então, esse lapso, que pode ser 1 mês, 2, 6 meses, gera um barateamento na mão de obra e, por conta disso, pode-se aumentar temporariamente a geração de empregos, né? Porque se você paga menos pela mão de obra, em tese, o industrial, o comerciante, ele pode contratar mais pessoas, já que ele está pagando menos. Então é por isso que Keynes diz que a inflação moderada é bom para o mercado, mas é ruim para o rentista, porque o detentor dos meios de produção ele ganha com a inflação moderada, repito, não estou falando de inflação galopante, e o rentista ele sempre vai perder com a inflação, porque a inflação vai subtrair os juros que ele recebeu. No vídeo, Beluso diz ainda que Keynes disse em um prefácio de seu livro, quando foi traduzido para o alemão, o seguinte, entre aspas: a única experiência eficaz de luta contra a depressão e o desemprego tinha sido a política do nazismo, que seus princípios estavam... Só um minutinho. Eu vou ler novamente aqui, porque eu escrevi um negócio errado aqui. Então, Keynes diz no livro alemão, a tradução da Teoria Geral do Estado dele para o alemão, o prefácio do livro é o seguinte: a única experiência eficaz de luta contra a depressão e o desemprego tinha sido a política nazista. Lembrem-se, a Grande Depressão e o desemprego é de 1929. O nazismo ele surge em mais ou menos 37. Então, Keynes, no prefácio do livro dele, diz que a economia nazista conseguiu, em essência, entender o que Keynes disse.
Ou seja, a economia nazista colocou as teorias de Keynes em prática e, em um curtíssimo período de tempo, a Alemanha saiu da miséria e se tornou uma das maiores potências do mundo, levando em conta tudo o que Keynes tinha dito sobre distribuição de renda, sobre expansão de crédito, enfim, todas as ideias aí de Keynes. Então, Keynes faz essa referência ao nazismo, dizendo que o nazismo conseguiu, com eficácia, colocar em prática a teoria geral de Keynes. Lembrando, Keynes, obviamente, não apoia o nazismo, Keynes era um humanista, ele só está dando um exemplo aonde a teoria dele aplicada deu resultados incontestáveis, né, que foi no nazismo. O nazismo, mediante a aplicação das teorias de Keynes, conseguiu sair da miséria em um curtíssimo prazo de tempo e virar uma grande potência mundial. Então, Keynes tem o nazismo como um grande exemplo do poder que o Estado tem ao intervir na economia, de gerar riqueza numa velocidade gigantesca. No outro vídeo foi dito que Keynes é de vertente liberal, né? E eu discordei do rapaz que falou isso, porque quando a gente fala em vertente, a gente lembra de um rio. O que é a vertente de um rio? É um braço do rio, né? É onde o rio se desvia para a esquerda ou para a direita. Keynes não é uma vertente liberal. Ele não continua, ele não é uma continuação do rio. Keynes rompe totalmente com a escola clássica, é uma ruptura. É uma ruptura. A teoria clássica, a teoria liberal, ela possui fundamentos, que eu vou entrar neles daqui a pouquinho, aos quais Keynes refuta totalmente. A obra, a teoria geral de Keynes, é justamente para dizer que o liberalismo clássico está errado em sua concepção. Então, Keynes não é uma vertente liberal. Keynes rompe com o liberalismo. Keynes, na Academia de Economia, é conhecido como uma revolução keynesiana. Keynes é uma revolução, não é uma vertente. Keynes revolucionou a Academia de Economia. Ainda diz o Beloso que Keynes tinha horror ao capitalismo, pois Keynes era, obviamente, preocupado com o aperfeiçoamento humano. Keynes achava ridícula a ideia de que a busca do interesse individual seria condutor do bem de todos. Ou seja, Keynes, obviamente, não acreditava nessa teoria clássica de que o indivíduo, buscando seus egoísmos, buscando o seu bem individual, geraria bem a toda a sociedade. E Keynes não estava sozinho nisso, obviamente. John Nash, do filme Uma Mente Brilhante, John Nash foi um matemático da vida real, ganhou o prêmio Nobel pela sua teoria equilíbrio, e a sua teoria equilíbrio dizia justamente isso. E a teoria equilíbrio de John Nash derrubou a teoria vigente, que era de Adam Smith. John Nash provou matematicamente que os melhores resultados não são atingidos quando cada pessoa busca seu interesse individual. Os melhores resultados são atingidos quando as pessoas buscam um interesse individual, mas observando o interesse coletivo. Ou seja, o interesse individual ele pode ser praticado desde que ele vá a favor do interesse da coletividade. Porque se esse interesse individual vai contra o interesse da coletividade, esse interesse individual não vai gerar o melhor para aquela comunidade ou sociedade. Isso está demonstrado na teoria de John Nash e é também um preceito básico aqui de Keynes. Keynes achava ainda que o capitalismo, se bem domesticado, poderia ser algo bom.
Então, para Keynes, o capitalismo só é algo bom se domesticado, se controlado, se vigiado minuciosamente. Para Keynes, o capitalismo livre, o laissez-faire, o livre mercado, ou seja lá o que for, não é uma coisa boa, porque ele vai contra o interesse social. Para Keynes ainda não existia um indivíduo abstrato. O que existe é um indivíduo produzido pela história, produzido pela tradição. Ou seja, Keynes também refuta totalmente essa ideia de que o indivíduo ele é em si, ou seja, que o indivíduo ele é fruto de suas convicções, ele é fruto de sua razão, ele é fruto de si mesmo. Para Keynes, o indivíduo também é fruto da história, da tradição, do local onde ele está inserido. Isso é uma coisa óbvia. Não é à toa que existem muitos cristãos aqui no Brasil e poucos cristãos no Oriente Médio e muitos islâmicos no Oriente Médio e poucos cristãos, e aqui poucos islâmicos e muitos cristãos. Por quê? Porque o meio contribui muito para a formação do indivíduo. É por isso que no Brasil e Estados Unidos da América você vai achar muito católico, muito protestante. E quando você vai para o Mediterrâneo, para o Oriente Médio, você não vai achar tantos cristãos assim. Por quê? Porque a religião é um fruto da tradição, é um fruto da sociedade onde a pessoa está inserida. Ele acreditava ainda em uma reforma capitalista, ele acreditava no poder da razão e no debate público. Então, Keynes dava muita importância ao debate público, porque como ele era pragmático, ele queria esse debate para que as realidades fossem colocadas no debate e pudessem debater a realidade. Obviamente, ele dava muita prioridade à razão, como todo intelectual, isso aí não é novidade nenhuma, e ele acreditava na reforma do capitalismo. Mais uma vez, para Keynes, o capitalismo só funcionaria mediante a determinadas situações ideais que só poderiam ser alcançadas mediante interferência estatal. Na teoria geral, Keynes faz crítica aos pressupostos da teoria clássica. Livro escrito durante a Grande Depressão, formula a teoria da demanda efetiva. Então, a teoria de Keynes, ela critica bastante a lei de Say, por exemplo, que é uma lei que dizia que a oferta gera demanda. Obviamente, Keynes era totalmente contra isso. Keynes criticava também a noção de que o valor nominal do salário não era importante, porque, segundo a teoria clássica, se você aumentasse ou diminuísse o valor nominal do salário, não aumentando ou diminuindo o valor real do salário, isso seria bem aceito pelos trabalhadores, porque o que importa é o valor real e não o valor nominal. Keynes, obviamente, foi contra essa tese, porque Keynes percebia que o trabalhador ele era maleável, obviamente, à subida do valor nominal, independente do valor real, mas ele era muito rígido com relação a se descer o preço da mão de obra, se descer o salário de forma nominal, mesmo que o valor real fosse mantido. Então, era uma teoria de pleno emprego que a escola clássica possuía, que Keynes discordava, obviamente, porque Keynes percebia que o trabalhador ele não aceitava, ele não era flexível quando se cogitava em diminuir o valor nominal do salário dele, mesmo que essa diminuição não implicasse na diminuição real do salário dele. Então essas são as críticas principais, entre outras, aí de Keynes. O que Keynes extraiu da Grande Depressão?
Quando Keynes analisa a Grande Depressão e escreve a sua teoria geral, ele observou o seguinte: a posse da riqueza. Ou seja, ele viu um fenômeno onde os capitalistas, ao contrário de outrora, eles não acumulavam riqueza para ter acesso a objetos ou bens de consumo. Ou seja, o que é de se esperar de pessoas quando elas ganham dinheiro? Lembrando que dinheiro nada mais é do que papel, apesar de que esse papel ele é um porto seguro, mas efetivamente na vida prática das pessoas é um papel que não serve para nada. Ele tem a sua função, mas efetivamente no dia a dia esse dinheiro não tem uma efetividade de um bem ou um serviço que pudesse ser comprado com ele. Então, Keynes percebeu o seguinte, que as pessoas não ganhavam dinheiro para ter acesso a bens, para ter acesso a um carro, a uma casa, a um computador, ou seja lá o que for. Esses acumuladores de riqueza acumulavam a riqueza simplesmente por acumular. A riqueza para esse pessoal não era ter um iate, um avião, um helicóptero, não. A riqueza era ter papel acumulado em um banco. Então Keynes viu isso como uma grande gravidade. Porque não o objetivo de se ganhar dinheiro é você ter acesso a bens e serviços. Não faz sentido você ganhar dinheiro simplesmente para acumulação de bens que ele chama posteriormente de entesouramento. E é justamente esse entesouramento um dos graves problemas do capitalismo. Por quê? Porque quando se instaura uma crise, o mercado se retrai, começa a demitir pessoas, fica em stand-by, o sistema financeiro ele retrai o crédito com medo de levar calote e a fuga de capital para um local onde o dinheiro esteja seguro. E, obviamente, a teoria clássica ela não atentou para isso, porque, segundo a teoria clássica, investimento e poupança sempre estariam em equilíbrio, porque investimento é igual a poupança por identidade. Obviamente, isso foi demonstrado por Keynes ser incorreto também, porque não é uma identidade. O investimento ou a poupança depende do animal spirits, ou seja, do ânimo da pessoa em poupar ou investir, do risco, da racionalidade da pessoa, se ela está realmente disposta a correr o risco de um investimento em detrimento a poupar. Ou se ela não vai poupar e fazer um investimento. Então, mais do que uma identidade, como pensavam os clássicos, a relação poupança e crédito é uma relação de ânimo da pessoa. Ela vai investir se ela tiver segurança naquele investimento e ela vai poupar se ela não tiver segurança no investimento. Então é uma racionalidade de medo de perder o dinheiro, que, repito, é o porto seguro da economia que a gente possui na atualidade. Então, para Keynes, logo o objetivo não é ter dinheiro para satisfazer necessidades individuais. A satisfação é ter a moeda. Ou seja, a satisfação é a moeda em si. Não é o que a moeda pode proporcionar de bens e serviços. Então, Keynes identifica isso e vê um problema seríssimo nesse tipo de pensamento. Para Keynes, o dinheiro é um obstáculo ao investimento e ao crescimento, pois não se investe por causa do risco inerente. O dinheiro é um porto seguro. Ou seja, as pessoas vão deixar de investir o seu dinheiro
Porque o dinheiro é um porto seguro. A pessoa, quando ela investe o dinheiro, ela pode perder aquele dinheiro, justamente pelas oscilações de mercado. Se você investe seu dinheiro em títulos, por exemplo, você compra R$ 1 milhão em títulos, que estão rendendo ao ano 10%. Ah, legal, o cara está ganhando 10% ao ano. É um bom investimento. Só que há um risco gigantesco aí. Por quê? Porque por determinadas forças não conhecidas por essa pessoa que investiu o dinheiro, se o ano que vem o juro cair para 5% sobre esses títulos, automaticamente a pessoa terá perdido metade do seu patrimônio. Então, esse cara que investiu 1 milhão, se a taxa de juros saiu de 10% para 5%, ela perdeu R$ 500 mil do seu patrimônio. Por que ela perdeu metade do patrimônio? Porque se aqueles títulos que ela detém agora rende 5%, ou seja, está rendendo metade do que outros títulos que rendem 10%, o pessoal vai pagar metade do que vale o título, ou melhor, a metade do valor do título que rende 10%. Porque o cara não vai pagar o mesmo preço no título dele, que rende 5%, e o mesmo preço no título do outro cara que rende 10%. Ou seja, o título dele rende a metade. Então, óbvio é que a pessoa paga a metade do que o título rende. Então, há uma perda de patrimônio monstruosa quando se especula. Eu já disse no meu canal, um grande problema que a gente tem no capitalismo financeiro é a especulação. Como as pessoas não conhecem as forças de mercado, qualquer alteração nessas forças pode fazer com que a pessoa perca metade, 80%, 90% do seu patrimônio da noite para o dia. E como as pessoas identificaram esse problema, as pessoas muitas das vezes preferem entesourar, ou seja, guardar o dinheiro, que é o porto seguro, em vez de investir. E sem investimento, não há crescimento. E você começa a ter fases de recessão e agravamentos de crise. Então é por isso que Keynes diz que o papel do mercado é fazer essa política anticíclica, ao contrário do animal spirits das pessoas que, em detrimento ao investir, vão preferir sempre em ter o dinheiro como porto seguro. Pela insegurança, se reduz o gasto com a capacidade instalada, gerando desemprego. Logo, é preciso que o Estado substitua a ação individual. Entre aspas. Não é uma dedução correta dos princípios da teoria clássica afirmar que o egoísmo esclarecido leva ao interesse público. Nem é verdade que o autointeresse é esclarecido. Mais uma vez, entrando aqui na questão de se o melhor para a sociedade é cada um fazer o que é melhor para si, ou se o bem para a sociedade é de fato o que é o bem para a sociedade, como eu já disse, da demonstração teórica de O Equilíbrio de John Nash e da própria visão de Keynes. Keynes não acreditava que várias pessoas buscando seu interesse individual, você teria um interesse coletivo alcançado, né? A própria Margaret Thatcher afirmou uma vez que não existe sociedade. O que existem são indivíduos. Isso é um pensamento estritamente de direita, de liberal, neoliberal, seja lá o que for, escola austríaca, que não é amparado pela teoria de Keynes e também não é amparado pela teoria do equilíbrio de John Nash. Agentes detentores da riqueza tomam decisões racionais que vão contra ao interesse de mercado. Por isso,
esse sistema é inerentemente estável. Para Keynes, o que gera a inerente instabilidade do sistema capitalista é essas decisões ditas racionais que vão contra os interesses de mercado. Então, você já tem um sistema que é por inerência instável e você acrescenta essa concepção de racionalidade do indivíduo para alcançar o bem comum, você injeta mais instabilidade nesse sistema, porque se cada um está fazendo o que é melhor para si, obviamente eles não estão preocupados com a coletividade. Depois de uma crise, não há tendência do sistema de autorregulação, segundo Keynes. Por isso, há uma necessidade de que os governos socializem o investimento. O que significa socializar o investimento? É o que aconteceu no pós-guerra. O Estado começou a aumentar muito a participação da renda gerada mediante aumento da carga tributária. Gastos com seguridade social, saúde, assistência social e previdência social e seguro-desemprego. Então, isso é socializar investimento. Então, quando pessoas dizem que Keynes não era a favor de altas taxas tributárias, não era a favor de seguridade social, ou seja, saúde, assistência social, previdência social e seguro-desemprego, por exemplo, isso está incorreto. Mais uma vez, Keynes estava preocupado com a sociedade, com o interesse social. Então, me parecia óbvio que ele estava preocupado, sim, com a distribuição de renda, com bem-estar social, com seguro-desemprego, etc, etc. E na boca do Beloso, realmente ele estava. Não é à toa que os países ditos de bem-estar social do G20 são os países do G20, né? Estão no G20. Ou melhor, todos os países do G20 possuem políticas de bem-estar social, possui alta carga tributária, possui intervenção do Estado na economia, etc, etc, etc. Economistas centrais, hoje muito mais estáveis, ou melhor, hoje são muito mais estáveis, pois os bancos centrais promovem a liquidez para o sistema, funcionando de forma compensatória que evita que a renda e o emprego caiam sem proteção. Então, a importância dada pelos keynesianos aos bancos centrais é a promoção da liquidez para o sistema. Focando também na distribuição de renda e na geração do emprego. Porque o que acontece em uma crise? Eu já falei, a retração do mercado e a retração do sistema financeiro. Ou seja, você perde liquidez. Você perde liquidez. Porque, como eu já havia dito aqui, o dinheiro é o porto seguro. Então, quando você tem uma crise, todo mundo corre para o dinheiro. Se a crise é no Brasil, o pessoal pega o dinheiro do Brasil e compra tudo em dólar para manter a seguridade do dinheiro. E assim vice-versa. Então, segundo Beloso, a estabilidade, e Beloso é um keynesiano, a estabilidade que a gente tem na economia, hoje, não que ela seja estável, estabilidade no sentido de demorar mais para aparecerem crises grávidas. É esse o tipo de estabilidade que ele está dizendo. Essa estabilidade momentânea se deve à atuação dos bancos centrais, que promovem a liquidez, que promovem a expansão de crédito, enquanto o mercado está se retraindo, enquanto o sistema financeiro está se retraindo. O Lula ele passou pela crise de 2008 justamente com essa fórmula. A crise de 2008 chegou, ele injetou o crédito no mercado mediante Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. E é o que Keynes falava de cavar e tapar buracos, distribuir renda e oferecer crédito às pessoas para que elas possam retomar o crescimento. Beloso diz no vídeo ainda que brasileiro que tem Estados Unidos da América como referência de neoliberalismo
são pessoas equivocadas, porque os Estados Unidos da América possuem políticas keynesianas em suas taxas de juro, por exemplo, e outras várias políticas keynesianas de bem-estar social, distribuição de renda, etc, etc. E, na opinião do Beluz, obviamente, o Brasil, sim, esse é um país muito mais neoliberal do que o próprio Estados Unidos da América. Como eu disse, se você for estudar todos os países do mundo, você achará muito mais políticas keynesianas sendo postas em prática do que políticas neoliberais. Eu, pelo menos, não conheço um país no mundo que coloque políticas neoliberais em prática e é um país de IDH alto. Todo país que coloca essa ideia clássica ou neoliberal, ou seja lá o que for em prática, geram crise, geram estagnação, etc, etc. Como é o governo do Macri, o governo do FHC, do Collor, da Margaret Thatcher, Ronald Reagan e outros espalhados aí pelo mundo e retratados na história. Segundo Keynes, poupança é um ato negativo, um ato de não gastar, um desejo abstrato de acumulação. Então, para Keynes, quando a pessoa poupa, ela não está investindo, obviamente. E se ela não está investindo, ela está prejudicando o mercado. É por isso que, segundo Keynes, o Estado deve intervir para fazer essa injeção de crédito no mercado e, entre aspas, forçar que o mercado volte as suas engrenagens a funcionar. Então, para Keynes, poupança é algo negativo. Segundo Keynes, se todos tentarem poupar, ao mesmo tempo a renda vai cair. Porque se todo mundo tira dinheiro do mercado e joga num banco, você vai diminuir a renda e diminuindo a renda você vai diminuir a poupança agregada. Então não adianta todo mundo poupar, que isso não vai ser bom para o país. Existe uma poupança ótima, obviamente, né? Sei lá, é saudável um país ter, sei lá, 20% de poupança. Mas 50%, 60%, 70% do dinheiro daquele país em poupança, isso é prejudicial para a economia, porque não haverá liquidez, a renda vai cair e vai gerar problemas nesse mercado. Pois o que poupa, não compra. E sem demanda, menos produção. Com menos produção, desemprego. Se todos quisessem poupar, geraria-se paradoxalmente uma poupança agregada menor. É assim que funciona a poupança. Lembrando que os liberais, tanto os clássicos quanto os neoliberais, não concordam com o entesouramento, né? Apesar de Keynes ter demonstrado que o entesouramento existe, eles ainda não concordam, assim como eles ainda acham que a lei de Say presta para alguma coisa. A lei de Say já foi derrubada na Academia de Economia, eles continuam usando. É uma peculiaridade aí dessa ideologia que insiste em usar definições, argumentos, demonstrações que já foram, de certa forma, ou refutada por outras teorias ou refutada pela própria história, pela própria praxis econômica. Obviamente, essa poupança ideal de 20%, algo em torno disso, é importante para a saúde de um país, como eu havia dito, né? Segundo Keynes, obviamente, né, a especulação gera mais instabilidade em um mercado já instável, pois tenta prever o futuro. Então, para Keynes, o problema da especulação é o que a especulação se predispõe a fazer, que é prever o futuro. Quando uma pessoa especula, ela está tentando adivinhar se o preço da soja vai subir ou vai cair. Se o preço de uma ação X ou Y vai cair ou vai cair. Vai subir ou vai cair. Enfim. Então, essa tentativa de prever o futuro
segundo Keynes, é o que gera mais instabilidade ainda no mercado já instável. E é a raiz de vários episódios de crise pelo mundo inteiro, principalmente a crise de 29 e a crise de 2008. Para Keynes, se o sistema financeiro for controlado, ou seja, Banco Central, o sistema capitalista será controlado, pois o sistema financeiro é o sistema nervoso do capitalismo. Então, se você controla o sistema nervoso, o cérebro do capitalismo, você controla todo o capitalismo. Então, para Keynes, é imprescindível que haja bancos centrais para impedir a especulação em excesso, para impedir que esse sistema financeiro saia de controle e, pela sua inerência em querer prever o futuro, não acabe desestabilizando a economia, como sempre ocorre e sempre ocorreu mediante aos registros históricos que a gente possui. Segundo Keynes, jogar a conta da crise nas costas de países deficitários, ou seja, países que estão endividados, é ruim. Porque você obriga esses países que já estão em uma crise a regular as suas contas, que é a cartilha dos liberais, né? Ah, a Grécia entrou de crise, então entra em recessão e organize as contas. Então, para Keynes, isso é gravíssimo. Por quê? Porque você já está pegando um país em crise, um país totalmente com a sua economia muito fragilizada, e obrigando esse país a equilibrar suas contas, a gastar menos. Isso, segundo Keynes, leva a desemprego e leva a recessão, e isso é gravíssimo. Obviamente, segundo os liberais, neoliberais, ou seja lá o que for, é isso que países endividados devem fazer. E repito, nunca na história do mundo um país que fez isso saiu de qualquer crise que fosse. Se você for estudar países que saíram de crises, seja o país que for, sempre foi com política de expansão de crédito, distribuição de renda, em suma, políticas keynesianas. Bem, agora entrando no vídeo aula aí que eu quero que vocês assistam, que é muito bom, obviamente. Primeiro a professora explica o que é a teoria clássica ou a teoria liberal. Lembrem-se que os neoliberais vêm depois de Keynes. Keynes escreve sua obra criticando a escola clássica, ou seja, os liberais, entre eles Adam Smith e Ricardo, entre outros. E depois que Keynes escreve a sua teoria, é que surgem os neoliberais e a escola austríaca para contestar o que Keynes estava falando em sua teoria. Então, a professora fala dos pilares do liberalismo clássico, que é a lei de Say, ou seja, o que é a máxima da lei de Say? A lei de Say diz o seguinte: a oferta gera demanda. Ou seja, você pode produzir o que você quiser, porque a oferta gera demanda. Ela dá um exemplo, né? Se você mora no Nordeste e quer produzir 1.000 casacos de pele por dia, você vai vender tudo porque a oferta gera demanda. Esse era o princípio da lei de Say. E segundo essa lei de Say, sempre haveria pleno emprego e equilíbrio do mercado, porque se a oferta gera demanda, a demanda vai gerar mais oferta e isso vai gerar emprego para todo mundo e bem-estar de mercado aí para todo mundo. Obviamente, essa lei de Say foi derrubada com a crise de 1929 e a crise de 29 ficou conhecida como a crise de superprodução, algo que a lei de Say dizia que era impossível acontecer, a superprodução, e em 29 acontece a superprodução e quebra os Estados Unidos da América com a quebra da Bolsa de Nova York, como todos sabem. Então a lei de Say, depois da crise de 29, foi jogada no lixo.
Então, o neoliberal não pode usar essa lei de Say. E eles continuam usando essa lei de Say à revelia da academia. Não existe esse negócio de oferta cria demanda. O que cria é o contrário, né? O que cria oferta é a demanda, obviamente, né? Mas eles tinham isso como premissa, e essa era a premissa principal de não interferência estatal. Porque, segundo essa premissa da lei de Say, nunca haveria crise. No capitalismo, obviamente, estava errado e houve a crise aí que praticamente destruiu a economia mundial em 1929. O liberalismo clássico, ele é um liberalismo que explica a moeda mercantil. Para o liberalismo clássico, ou seja, não estou falando de neoliberalismo, liberalismo clássico é Ricardo e Adam Smith, entre outros. Então, para esse pessoal, a moeda deveria ser lastreada em metal precioso. Obviamente, os neoliberais de escola austríaca continuam pregando isso, mas estamos falando aqui da época clássica. O argumento deles é que, com a moeda lastreada em dívida, o Estado fica criando moeda ao seu bel prazer, mas eu já falei em outros vídeos aqui que, mesmo quando a moeda era metal, se criava moeda. Por quê? Porque o rei, ou seja lá quem for, pegava essa moeda que continha ouro, dividia com uma moeda, fazia 2 ou 3 moedas, e você está criando moeda do mesmo jeito. Então, ter uma moeda lastreada em ouro não vai impedir a criação de moeda. Eu dei um exemplo no meu vídeo. Você ter a moeda lastreada em galinha, quando a galinha botar um ovo e esse ovo virar uma galinha, você criou moeda. Não importa no que a moeda seja lastreada. Sempre vai ser possível, pelo detentor dessa moeda, criar-se mais moeda. Seja derretendo metal, seja fazendo o que for. E sempre é feito assim, sempre foi feito assim. Há o conceito também de Adam Smith da mão invisível, ou seja, segundo Adam Smith, não precisaria o Estado intervir na economia, porque a mão invisível, as relações de mercado, fariam com que esse mercado se autorregulasse. Para Keynes, a mão invisível não existe. Para Keynes, precisa-se da intervenção do Estado para que esse force a demanda mediante distribuição de renda e expansão de crédito. Outra teoria, né, liberal vigente antes de Keynes era que os salários nominais não eram importantes para o trabalhador, para a economia, então poderia subir ou descer quando quisesse, observando sempre o valor real desse salário nominal, ou seja, se o valor real desse salário nominal... Só um minutinho que eu vou ter que tossir. Caralho. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, desculpa aí, gente. Ou seja, se o valor real fosse preservado, o valor nominal poderia subir ou descer, que isso não teria implicação nenhuma. Obviamente, Keynes demonstrou que o trabalhador ele é muito resistente à redução do seu salário nominal, independentemente se essa redução não afeta no trabalho real. O trabalhador ele é muito rígido quando se fala em diminuir o salário real dele. Tem as taxas de juros também, que segundo a teoria clássica liberal, era simplesmente uma equalização entre poupança e investimento. Segundo a teoria clássica, a taxa de juros deveria ser flutuante, porque ela se autorregularia e você teria investimento e poupança de acordo com essa taxa de juros. Logo, o montante da poupança seria igual ao investimento por identidade. Obviamente, Keynes discorda disso, porque, como eu disse, essa relação ela pode até acontecer em tempos que não há crise,
mas quando há crise, o animal spirits, o que as pessoas têm como segurança é o dinheiro, então isso vai gerar distorções entre poupança e investimento. Nos dias atuais, a gente sabe que a primeira coisa que acontece em uma crise é fuga de capital. Por exemplo, há uma crise no Brasil, o pessoal compra tudo o que ela tem de entesouramento em dólar ou em euro, ou seja lá o que for, para fugir da crise. O investimento praticamente congela, porque ninguém quer emprestar dinheiro com risco de inadimplência. E a gente entra em uma espiral de desemprego, de subprodução, de baixa de salários, e assim vai até gerando, até piorando mais ainda a crise. Então é importantíssimo que o Estado intervenha aí nessa relação. Então, o pleno emprego, segundo a teoria clássica, era garantida pela identidade investimento poupança, por essa taxa de juros flutuante. Ou seja, essa identidade impedia que a demanda agregada fosse afetada pela demanda. Ou seja, essa identidade impedia que houvesse uma saturação da demanda, do consumo. Como eu já disse para vocês, segundo a lei de Say também, não existiria superprodução. E segundo essa identidade, investimento e poupança, a demanda agregada sempre estaria segura, porque como a taxa de juros é flutuante, não seria interessante a pessoa poupar ao invés de investir. Ela sempre daria preferência a investir do que a poupar. Keynes demonstrou que isso está errado porque, mais uma vez, em épocas de crise, o porto seguro é o dinheiro e a pessoa que é racional não vai investir em um tempo de crise. Muito pelo contrário. É só olhar a crise do Brasil, a primeira coisa que aconteceu foi as montadoras mandando milhares de trabalhadores embora e diminuindo drasticamente a sua produção, retração no crédito do Brasil, etc, etc. E por último, criminalizaram no Brasil a política de expansão de crédito keynesiana, que é o que está acontecendo com a Dilma. A Dilma está sendo processada como crime de responsabilidade por ter feito essas políticas expansionistas, no caso do Banco Safra, que é a expansão de crédito que ela fez no governo dela. E agora, com essa criminalização, praticamente no Brasil está proibido fazer esse tipo de coisa. Bem, por fim, na crise de 29, né? A crise de 29, como eu disse, ela é um reflexo da lei de Say sendo colocada em prática, ou seja, como todos os economistas clássicos da época e, obviamente, os governos achavam que a oferta sempre geraria demanda, o mercado começou uma superprodução e essa superprodução não foi absorvida pelas pessoas. As pessoas não conseguiram comprar. Houve momentos que chegou-se ao absurdo de se ter 3 geradeiras por habitantes nos Estados Unidos da América. E gerou-se a crise de superprodução e subconsumo, que é a crise que derruba a escola clássica como um pensamento pragmático, como algo que se deva aplicar à economia. A crise de 29 mostra que a teoria clássica estava totalmente errada. Ela tenta ressurgir com o neoliberalismo de Milton Friedman,
tenta ressurgir também com a escola de Viena, com Ludwig von Mises e Hayek, mas obviamente essas maluquices da escola clássica, como diz o Ciro Gomes, só são implantadas em países subdesenvolvidos como Brasil, Argentina e outros aí, né? É só você fazer uma pesquisa rápida e você vai ver que os países aí do G20, todos eles são pró-políticas keynesianas. Bem, tomara que tenha saído toda a minha voz aí, né? Você vai ver que os países aí. Não sei se o microfone ficou bom, mas é o que deu para comprar. Tem 38 pessoas assistindo, vou ler o comentário aqui. Só um minutinho, gente. Então é isso, galera. Eu quis fazer esse resumão aqui de Keynes, porque fazia tempo que eu não estudava Keynes, dei uma reestudada rápida aí. Mais uma vez, eu recomendo a vocês que assistam a videoaula, que é mais ou menos 8 horas de videoaula, para você entender tudo sobre Keynes, escola clássica e neoliberal. Excelente ali, se você tiver alguma dúvida, vai sanar suas dúvidas, muito didático, fácil de entender. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque como eu não pude participar do Hangout que eu havia combinado, pelos motivos que eu falei no início do vídeo, e como eu reestudei, eu queria fazer um resumão aqui para o melhor entendimento do pessoal aí. Então, por favor, assistam a videoaula lá. Bem, vamos aos comentários. Lembrando que eu estou fumando aqui. Então, se tiver alguma pausa, é por causa disso. Júnior, do Baú do Araú. Depois vou ter que ler o principal livro do Mises e Milton Friedman e, por último, ler a teoria geral da economia de Keynes. Farei um vídeo depois que ler tudo. Beleza, Júnior. Antes de você ler os livros, assista a videoaula que eu deixei na barra de descrições, que vai ajudar você no seu entendimento. Beleza? Prince, torcendo para você, valeu, abração. Ele pergunta se a minha doença na coluna tem cura. Não, é uma doença crônica, o Prince. Mas é o que eu disse, né? A partir do momento que eu consiga entrar numa academia, ela praticamente fica estagnada, né? Então é um grande passo eu ter conseguido voltar para a academia. Mas ela não tem cura, não. Fico feliz com a tua recuperação. Daqui a pouco você larga o cigarro e vira bodybuilder. Sim, é interessante, quando eu começo a fazer academia, eu não sei se é pelas substâncias que o cérebro libera, né? Mas geralmente com 1 ou 2 meses de academia, eu não tenho mais vontade de fumar, né? Todas as vezes que eu entrei na academia, eu perdi a vontade de fumar e sempre que eu tô na academia, eu não tô fumando, né? Eu acho que é justamente por essa produção de citosina, sei lá que o nome dessas substâncias aí, que de certa forma deve controlar a minha ansiedade, né? Então eu não sinto necessidade de fumar e geralmente eu paro. Creio que dessa vez não será diferente. Desenhista que acho que pensa. Boa tarde a todos, cortei o cabelo. Marcos, boa tarde, Merlin, boa tarde a todos, boa tarde, Marcos. Maura Santos, dando boa tarde a todos também. Boa tarde, Maura. Jordan Henrique, boa tarde.
Sim, exatamente, o Júnior. Esse pessoal, eles não sabem nem o que a teoria deles dizem, né? Muito menos vão saber o que Keynes disse, né? Então, repito, não acreditem no que eu disse aqui, porque é óbvio, eu possuo a minha leitura, todos possuímos nossa leitura. Então, quanto mais material a gente tiver para tirar nossas conclusões, melhor. E para mim, essa videoaula que eu estou recomendando para vocês é excelente, muito didática, e a gente vai aprender muito aí com essas aulas. Tom XD13, cheguei, caralho, abração, Tom. O Fonzil, abraço, Fonzil. Deu um probleminha no final do Hangout que gerou uma discussão, porque o Fonzil tinha se ausentado do Hangout, mas ele fez alguns comentários e o pessoal leu esses comentários e responderam, né? Então, quer dizer ao Fonzil que o que eu disse sobre o assunto que ele tratou no vídeo não foi de forma alguma um ataque a ele, foi simplesmente uma resposta. Infelizmente ele não estava lá, mas a gente estava respondendo a um comentário que ele fez. Obviamente o Fonzio é sempre bem-vindo. No próximo Hangout, se ele quiser entrar para esclarecer o que ele disse, ou enfim, obviamente ele está mais do que convidado, né? Então quero que fique claro aqui, de forma alguma foi uma tentativa de ataque, pelo menos da minha parte, né? Lucas Ouroboros. Merlin, por que você inventa consenso acadêmico onde não tem? Cadê a posição da academia dizendo que o liberalismo é contra toda regulação que você falou que ia mostrar depois do debate com o governo federal? Cara, eu acabei de falar para você que tem uma professora num vídeo aula. Assiste aquilo lá e depois a gente discute. Eu quero saber de onde você tira que liberalismo não é contra toda regulação. Me dá um exemplo aí do que o liberalismo é a favor, de que regulamentação que ele é. Escreve aí. É brincadeira. E entra no Hangout aqui comigo, é interessante, né? Eu já convidei esse Lucas Ouroboros N vezes para entrar no Hangout e ele nunca entrou, né? Engraçado. Ficar escrevendo besteira aí, você escreve, né? Mas entrar no Hangout aqui, você não entra. Escreve aí, então. Já que a única coisa que você sabe fazer é escrever, escreve aí. O que o liberalismo é a favor como regulamentação? Escreve aí pra gente. É brincadeira, gente. Puta que me pariu. Bling bling. Segundo a Bíblia satânica, Hitler se preocupava com trabalhadores, pelos dados trabalhadores e nível pessoal. Não, já falei. Hitler era um ufanista. A preocupação dele era com o Estado alemão. As pessoas, ele queria que se fudessem. A preocupação de Hitler era com o Estado alemão. Para Hitler, a nação alemã era superior à sociedade, ao indivíduo, a tudo. O importante para ele era a Alemanha como nação, ponto final. Então, se, segundo a visão dele, o melhor para a nação alemã fosse, sei lá, arroxo salarial, ele ia fazer isso. Ou se fosse dar mais dinheiro a trabalhadores, ele ia fazer isso também. Obviamente, ele, como o Keynes diz, ele preferiu fazer essa distribuição de renda, essa expansão de crédito. Mas o objetivo do Hitler nunca foi o bem-estar da população. O que ele queria era a Alemanha forte, a Alemanha. Não tem nada a ver com o povo. O Fonzeu fala que Keynes bebeu muito da fonte de Marx. Keynes não é marxista, mas Keynes usa assim algumas observações de Marx, obviamente, né? Lembrando que Keynes, a teoria dele é para salvar o capitalismo e Marx não. A teoria de Marx é para destruir o capitalismo, é totalmente diferente. David Marx, boa tarde, Merlin. Já que Keynes salvar o capitalismo da crise de 29, quem baseou o campo econômico de Mussolini?
Cara, eu não sei. Mas Mussolini também, até onde eu sei, aplicou bastante as ideias de Keynes, né? Para quem não sabe, as leis trabalhistas que a gente possui no Brasil advêm do fascismo, né? Eu nunca estudei o fascismo enquanto políticas econômicas, assim como não estudei o nazismo, né? Então, infelizmente, eu não posso trazer com mais detalhes. Talvez depois eu estude a economia fascista e a economia da Alemanha, que também era fascista, mas conhecida como nazismo, né? Bling bling. A direita tem horror a esse termo coletividade. Exatamente, o Fonzil. Só que Keynes não é coletivista esquerdopata. Cara, ele é esquerdopata sim. Ele diz que é. Ele é preocupado com a coletividade. Agora, eu não estou entendendo o que o termo esquerdopata significa, né? Claramente, Keynes é pró-coletividade. Repito, para Keynes é uma besteira o individualismo. E como também para a maioria, esmagadora maioria dos pensadores da sociologia, antropologia, história, economia, etc., né? Matheus Esteves Monteiro. Pragmatismo é o que vem falando hoje em dia. Sim, o pragmatismo, eu acho que é a principal característica de uma teoria, né? Porque se uma teoria não é pragmática, ela é filosofia, né? Então, se ela não tem efeitos na realidade, é uma teoria filosófica para você exercitar a sua capacidade retórica de argumentação, mas obviamente não tem relevância na realidade, né? Ah, tá, ele está falando que é o que está faltando. Eu discordo, porque todos os governos, pelo menos do G20, são bastante pragmáticos, sim. Eu não sei se você está falando das pessoas, mas enquanto governos, os governos cada vez mais são mais pragmáticos, né? Fonzil está falando que tem um filósofo, Peter, que trata desse assunto. Ele defende que o dinheiro deve ser gasto sempre, circular. Exatamente, Keynes também defende isso. E os próprios liberais e neoliberais concordam com isso, mas eles acham que o livre mercado vai fazer o dinheiro circular pela identidade que eu falei entre poupança e investimento. Keynes já demonstrou que isso é incorreto, né? É um consenso que o dinheiro deve circular, mas na cabeça do liberal e neoliberal, o mercado por si só tem a capacidade de fazer isso. Surrealístico e revolutionary. Dinheiro parado não produz riqueza, elimina ricos. Elimina riscos, né? Eu tô cego. Sim, exatamente. E Keynes identificou isso, né? Que a pessoa, quando ela tem um patrimônio, quando ela tem dinheiro, o que ela menos quer é perder esse patrimônio e perder esse dinheiro. Eu acho que qualquer um de nós, né? Se a gente tivesse R$ 1 milhão, a primeira coisa que a gente faria era comprar uma casa e o que sobrasse colocar na poupança para uma eventual doença de um ente querido, alguma coisa assim, né? É segurança realmente, dinheiro é segurança. E nenhuma pessoa em sã consciência, não sei aquele retardado do Eike Batista, né? Acha interessante você correr riscos, né? Tanto é que ele se ferrou. E todo mundo que especulou junto com ele se ferrou junto, ou seja, perderam o patrimônio. Alex Faustino, abração. Júlio César Viana, boa tarde a todos, boa tarde.
Conhecendo o Mundo, boa tarde. Bruno Lopes, boa tarde. O Júlio César Vieira pedindo um vídeo sobre a auditoria pública. Eu posso fazer sim para trazer os links aí para vocês assistirem o pessoal aí que faz parte da auditoria pública cidadã, né? Eu acho sempre válido esse aí. Eu posso fazer sim. Rafael, abração. Ele pede para eu chamar o Humberto do Sai da Matrix e o Leandro Zaid, né? Mas o Humberto eu posso chamar assim, mas o Leandro, ele tá inativo, né? Eu nem sei se ele participaria, mas eu posso chamar assim. Thales, abração. Tomara que o canal antigo do Merlin volte. Tem ótimos vídeos lá. É foda, eu fiquei 6 meses suspenso. Aí tirou a suspensão. Aí eu tirei os vídeos do privado. Os caras já foram lá e denunciaram os vídeos. Aí eu peguei mais 6 meses de suspensão. Aí eu tive que privar tudo de novo, porque se você tá suspenso e toma outro strike, aí você perde o canal para sempre, né? Então tá foda esses filhos das putas aí. Surrealístico e revolucionário. Keynes não refutou Say. Ele interpretou errado. Não estou defendendo Say, apenas esclarecendo aqui. Cara, eu não sei de onde vocês tiram essas argumentações de vocês. Sinceramente. Assiste a porra das videoaulas que eu deixei na barra de descrições. Não foi Keynes que refutou Say, não. Foi a história. Foi a crise de 29 que refutou Say. Não foi um autor, foi história, foi fatos. Gente, eu não sei de onde vem essas coisas aqui, não, sério. Alex Faustino, quando o mercado agia cego, ele funcionava. Não entendi. O Júlio César falando a diferença entre liberalismo e neoliberalismo. A diferença são períodos, né? Liberalismo é o que vem antes de Keynes e neoliberalismo é o que vem depois de Keynes, é só isso. Neoliberalismo é um movimento que retoma o pensamento liberal, que é a escola de Chicago principalmente, com o Milton Friedman. Isso aí é uma divisão literária apenas. Alex Faustino, a verdade é que os economistas sempre fizeram intervenções e se arrependeram, eles sempre voltaram para o pensamento clássico. Não sei de onde você está tirando isso aqui, não. Tem nada disso. Vai lá ver se a Alemanha, os países do G20 se arrependeram e voltaram ao pensamento clássico. Os únicos países que voltam ao pensamento clássico são países subdesenvolvidos. É Brasil, Argentina, esses países mais frágeis aí que caem nessa conversa fiada neoliberal, né? Vai lá na Alemanha ver se eles voltaram para o pensamento clássico. É brincadeira, gente. Eu não sei de onde vocês tiram essas informações de vocês. Só um minutinho, vou ter que limpar a garganta aqui de novo. Tá, seria legal as pessoas que colocam contrapontos ao Merlin, ao que o Merlin está falando, colocassem também pós a live. Pois acho que os comentários no chat não ficarão salvos. Sim, não ficarão salvos, mas eu já falei, esses caras aí, é só falar que quer entrar no Hangout que entra na hora aqui, ó. Mas não entra. Não entra porque eles não têm ideia do que eles estão falando, não.
Eu desafio qualquer um desses caras aqui a entrar agora aqui, ó. É só falar, eu quero entrar, que eu passo o link. Vamos ver se eles sabem do que eles estão falando. Esses caras ficam reproduzindo discurso que eles não têm ideia do que é. É... Oh, cacete. O Pedro de Sante, abração. Qual que é o problema com o Zeitgeist? Eu nunca vi esse documentário, não tive interesse, então não posso responder. Ô, Júlio César, eu já vi seu comentário. Para de spamar o trem aí. Bling, bling, abraço. É o... Ah, tá. Falando do Hangout anterior, né? Sim, exatamente. São períodos literários, né? Só para ter uma divisão. Liberal. O que é escola liberal? É Adam Smith, Ricardo, entre outros. O que é neoliberalismo? É a escola de Chicago, é Milton Friedman, entre outros. Então, são coisas totalmente diferentes. Apesar deles compartilharem praticamente o mesmo ideal, as pessoas são diferentes. E existe Keynes no meio deles, né? É Keynes que separa liberal de neoliberal. O que vem depois de Keynes é neoliberal, o que vem antes é liberal. É só isso. Sim, eu não acreditei que o FMI tinha dito que neoliberalismo gerava desigualdade e pobreza, porque eu nunca imaginei isso na minha vida, mas realmente eles disseram. Quer dizer, essa porcaria de ideologia está tão descreditada que até o FMI, né, que é o grande interessado nessa, nessa desregulamentação de mercado, deu essa declaração, né? Ou seja, quando o FMI, que é o símbolo da liberdade econômica e etc., diz isso, é porque a gente vê que neoliberalismo e liberalismo é uma porcaria, né? Porque se nem o FMI está defendendo mais, é porque não presta. Sempre defendeu e agora não defende mais, né? Obviamente. Para quem não sabe o que o FMI faz, ele faz o seguinte: um país qualquer está endividado, a economia foi para as cucuias. Aí vai pegar dinheiro emprestado com o FMI. O que o FMI fala? Olha, eu te empresto o dinheiro, mas você tem que cortar gasto, você tem que fazer austeridade. Então, o próprio FMI mudou essa percepção e agora, pelo que eu entendi, o FMI concorda com Keynes, né? Você não sai de crise com austeridade. Cara, esse Lucas Ouroboros, ele tem um problema. Uma professora random não é academia? Meu Deus do céu. Cara, eu já falei, por que você não entra no Hangout aí? Só sabe falar besteira, né? Entra aí. Ah, nunca te chamei para um Hangout, não. Eu acho que já é a quarta vez que eu tô te chamando. Você fala besteira demais, professora random, caralho. Vai estudar o que você tá querendo falar para depois querer discutir alguma coisa. Usa argumento falacioso de autoridade. Cara, é sério. E outra, né? Eu falei para você me citar aí qual intervencionista que liberal aceita. E você não citou. Por quê? Porque você não sabe, você está falando besteira. Os argumentos seus são sempre isso, ó. Cadê a argumentação?
Quer dizer, a professora random de economia não sabe nada, né? Quem sabe é você. É brincadeira, gente. Eu não ganho negócio desse aqui, não. Pedro Ruas, abração. O Pedro pergunta se Keynes é a favor do investimento constante ou só em momentos de crise. Quando você, pelo que eu li de Keynes, é constante. Porque você não pode, por exemplo, você não pode instituir seguridade social, ou seja, saúde, educação e assistencialismos em época de crise, e acabou a crise, você privatiza tudo. Aí chegou a crise, você faz de novo esse plano de seguridade social. Não tem lógica isso. Então, se para Keynes é algo bom uma seguridade social estatal, e é algo bom que o Estado intervenha na economia, é lógico pensar que você tem que ter essas estruturas constantes. E impostos é a mesma coisa. Você tem que ter impostos altos em momento de bonança, né? Para quando chegar o momento de crise, você gastar no momento de crise. Esse é um panorama. Agora é óbvio, se a economia está indo bem, não tem por que o Estado expandir crédito para forçar o mercado a crescer mais, porque ele já está bem. Então, o ideal seria que o Estado intervisse com expansão de crédito e mais distribuição de renda ainda quando chegasse a crise. Mas quando a gente fala em seguridade social, em seguro-desemprego, em distribuição de renda, e bem-estar social, isso tem que ser constante, porque não tem como você instituir isso e desinstituir. Aí vem a crise, você institui. Aí acaba a crise, você desinstitui. Não tem como. Ou tem ou não tem. Saúde gratuita, ou você tem ela ou não tem. Não tem como você ficar 3 anos sem saúde gratuita, aí chega uma crise, você institui saúde gratuita. Aí acaba a crise, você tira a saúde gratuita. Eu não vejo sentido nisso. Bem, tá falando que tem problema de saúde e não tem microfone, né? Então eu não posso fazer nada por você, né, camarada? O problema é esse. Pelo menos na hora que for argumentar, coloca aí o que liberal e neoliberal é a favor de assistencialismo. E aonde está escrito isso, né? Já que você leu toda a teoria liberal. Nossa, é brincadeira, gente. Pedro Ruas, qual é a diferença da crítica ao Keynes dos liberais tipo Friedman com a dos austríacos? Não há diferença nenhuma, a crítica é a mesma. Liberais de escola austríaca são contra a intervenção estatal, então a crítica deles é rigorosamente a mesma. E outra coisa, né? Escola austríaca é tão boa que a Áustria é social-democrata, né? E a escola de Chicago, os neoliberais, é tão bom que nem os Estados Unidos da América segue aquela porcaria lá, né? Estados Unidos da América é altamente intervencionista. Então, quando você tem duas escolas onde os países onde ela é sede ninguém segue, eu não sei por que doente mental de outro país como o Brasil quer seguir isso. Não é melhor a gente esperar os Estados Unidos da América seguir a escola de Chicago para depois a gente seguir? Ou esperar a escola austríaca seguir, os austríacos seguirem a escola austríaca para depois a gente seguir? Eu não entendo isso não. O Tom XD3 perguntando se eu vi o vídeo do Easy9 falando sobre o Zancap, eu vi sim. Ele vai fazer um monte de vídeos aí falando sobre isso. O Easy Nobre é um doente mental. Esse cara aí é um neoliberalóide retardado. Eu assisto ele porque ele fala muito de nerdice, tecnologia, etc. Mas do ponto de vista político e econômico, ele é um imbecil igual o pai dele.
igual outros doentes mentais aí, né? Keynes tem um comentário sobre Say, que ele... O quê? Que ele fez um erro de interpretação, mas de qualquer jeito, Say está refutado empiricamente. O surrealístico, eu não sei dessa... Se Keynes falou que ele interpretou errado. Eu teria que pesquisar isso. Eu posso até pesquisar depois, mas eu não creio que Keynes interpretou mal Say, porque não tem como interpretar mal Say. Say é uma frase só. A oferta gera demanda. Isso é o que Say diz. Não tem como você interpretar mal isso. Não tem como. Mas, em todos os casos, eu posso pesquisar e ver se Keynes disse ou não disse, né? Provavelmente, essa merda aí vai estar lá no Mises Brasil, né? .org da puta que pariu. Porque quando o John Nash completou o aniversário de morte dele, o Mises postou lá dizendo que John Nash, segundo a teoria de John Nash, seria impossível haver monopólios e oligopólios, né? Primeiro, John Nash nunca falou em monopólio e oligopólio. A teoria de John Nash é sobre a ação de agentes de cunho individual para gerar um bem coletivo, se isso daria certo ou não, não tem nada a ver com isso. Ou seja, aquele pessoal é desonesto, né? Então, se eu achar isso aí, provavelmente será lá naquela porcaria de Mises Brasil falando que Keynes falou que interpretou errado. Eu tenho quase convicção disso, porque até hoje eu nunca vi nada nesse sentido. Mas eu posso estar errado, eu posso pesquisar aí, mas a priori eu tenho certeza que é isso. Mister Fortaleza Digital. Ah, exatamente, ó. Eu tenho quase certeza disso também. Cara, você acha que Keynes, um gênio da economia, não vai saber interpretar uma teoria? Isso aí não faz sentido nenhum. Então, XD3 falando que o Luiz Nobre não é o Luiz Nobre, exatamente. Mas os dois são retardados do mesmo jeito. Bolicho virtual. Fala aí, Merlin. Pena que não vou poder participar hoje. Vou tentar acompanhar, mas está complicado aqui. Abração, Bolicho. Eu que agradeço. Hoje eu não vou abrir, não. Hoje eu não vou abrir porque provavelmente... Hoje é que dia? Quarto? Eu vou abrir amanhã ou depois. Eu abro um hangout aí pra gente conversar mais. Deixa eu ver o que é mais aqui. Mas eu agradeço aí. Vulgar WHC. Buenas, abração. Carlos HDZ, boa tarde. Vídeos YouTube. O único jeito para o Brasil se desenvolver é através do livre mercado, gerando empregos diferente do que o PT fez nos últimos anos, tentando implantar o marxismo cultural nas escolas. O vídeos YouTube, eu só tenho uma coisa a te dizer. Vai pra puta que te pariu. Se desinscreve desse canal aqui e some. Você é doente mental. Você é retardado. Primeiro, que não existe país nenhum no mundo que possui livre mercado. Nenhum. E segundo, falar que PT implantou marxismo cultural nas escolas, vai pra puta que pariu, seu Olavete de merda. Se desinscreve do meu canal e some, seu retardado. Esse canal aqui não é pra um doente mental igual você, não. Vaza. Gustavo Oliveira da Cruz. Liberalismo e ditadura do que detém os meios de produção. Quê? Liberalismo e ditadura do que detém os meios de produção. Bem, não entendi, mas enfim. Por que a palavra austeridade incomoda tanto? Porque a austeridade implica em desemprego, implica em estagnação no mercado. É óbvio que vai incomodar. Repito mais uma vez, não existe país no mundo que melhorou suas condições com a austeridade. Eu desafio qualquer um aí a me trazer qualquer link aqui mostrando, olha, esse país aqui foi austero e conseguiu resolver os problemas do país.
Só se resolve problemas do país com distribuição de renda, com bem-estar social e etc, etc. Lucas Ouroboros, ué, Marco Antônio Villa é professor universitário. Tudo que ele fala é acadêmico. Qual é a diferença? Ai, meu Deus do céu. Cara, o negócio é o seguinte. Existe uma teoria acadêmica. Quando o cara está dando aula e falando o que a academia diz, é uma coisa. Agora, quando o cara está dando aula e diz o que a teoria neoliberal diz, é outra coisa. Definição acadêmica não tem nada a ver com teoria. A lei de Say foi derrubada e ponto final. É isso que a academia diz. Se algum professor universitário estiver dizendo ao contrário, ele está mentindo para você. Ele não representa a academia quando ele diz isso. O professor universitário, ele só representa a academia quando o que ele diz vai ao encontro da academia. Quando ele diz achismo ou convicção própria, isso não é acadêmico. E repito, cadê o... Você falou que ia colocar aí as intervenções aceitas pelos neoliberais e não colocou até agora, né? Ô Lucas Oroboro, o negócio é o seguinte, eu leio, eu estudo. Então eu não vou discutir com um cara que não tem ideia do que está falando. Já falei. Quer entrar no Hangout aí é na hora. Agora eu não vou ficar lendo essas besteiras suas aqui, não. Entra aí no Hangout e vem falar esse monte de merda aqui. Você não tem ideia do que você está falando. Você não sabe nem o que é academia. Cara, não importa se o cara tem doutorado ou filho de uma desgraça. Se o cara tá falando contra a academia, ele tá errado e ponto final. Vai assistir o... Vai assistir a porra do curso que eu tô deixando de Keynes aí embaixo e pronto. Saxida é um doutor em economia, já deu aula em Harvard, nem por isso ele deixa ser um doente mental. Não é porque o cara é um doutor que ele tá falando em nome da academia, não, seu imbecil. Retardado, cacete. Meu Deus, gente, como é que pode? Cara, quem que é esse imbecil? Eu nunca vou falar desse cara. Quando eu falo neoliberalismo, eu tô falando Milton Friedman, Escola de Chicago. Quando eu falo Escola de Viena, eu tô falando Ludwig von Mises e Friedman. E Friedman não, e Hayek. Autores defendem tudo quanto é coisa. Eu tô falando de escolas. Nunca ouvi falar nesse cara na minha vida. Sim, neutralidade não existe. O que vocês têm que entender é o seguinte: o que é mainstream acadêmico, o que tem como verdade acadêmica é uma coisa só e ponto final. Vocês chegam ao cúmulo, vocês chegam ao cúmulo de dizer que a crise de 29 não foi uma crise de liberalismo. Todas as academias de humanas no mundo
de história, sociologia da puta que pariu dizem que foi. Aí chegam gênios como vocês aqui e dizem que não foi. Então, se vocês não sabem o que é uma academia, eu não posso fazer nada por vocês. Sinto muito. E outra coisa, esse pessoal que fica falando besteira, não é possível que vocês não arrumem um neoliberal para entrar no Hangout aqui comigo. Vai no canal desses doentes mentais que vocês seguem aí e fala para entrar aqui comigo, vamos debater. Ficar escrevendo comentário, um monte de besteira aí, todo mundo escreve, né? Mineiro Brasil, que deve ser o Duarte, né? Abração. Enfim, gente. É isso aí, Bruno Lopes, abraço. Bem, então é isso. Lembrando esses neoliberais aí que não sabem o que é definição acadêmica. Pega uma introdução à economia e vai ler. Estuda em períodos históricos, estuda o que neoliberal diz, o que liberal diz, o que keynesiano diz. Tem vários vídeos de história aí pelo YouTube explicando a crise de 29. Aí me aparece neoliberal falando que a crise de 29 não é culpa do liberalismo, sendo que todas as academias do mundo diz que é, né? Então vocês são negacionistas da realidade. Então, com esquizofrênicos como vocês, eu não tenho paciência não. Vão estudar. Aos inscritos aí que querem conhecer o que Keynes disse e o que a teoria clássica disse, assista os vídeos da playlist que eu deixei na barra de descrições e vão ver. Vão ver lá o que a academia de economia, a academia, não é XYB não. O que a academia de economia diz do pensamento clássico, do pensamento keynesiano e etc, etc. E pronto, não tem discussão. O que é mainstream acadêmico, tanto da história como da economia, ou seja lá o que for, não tem discussão sobre isso, ponto final, não adianta querer não. Então é isso, galera, abração, agradeço quem assistiu, até a próxima. Falou.